Atenção, senhores passageiros. Geraldo, The Doors e esporte combinam? Combinam, afinal de contas, light my fire, né? E poucas coisas deixam a gente tão agitados e tão emocionados e tão pegando fogo quanto uma boa competição esportiva. E nos Jogos Olímpicos, então, né, 42 campeonatos mundiais aí em menos de 20 dias. Eu acho que é o grande momento da carreira de qualquer um que acompanha esporte, que cobre esporte, que gosta de esporte. Não só de futebol, né? Eu adoro futebol, eu sou do futebol também. Cresci no país do futebol, mas os Jogos Olímpicos são maiores do que uma Copa do Mundo, na minha opinião. Os esportes olímpicos no Brasil são mais respeitados e assistidos muito por causa de Luciano do Vale? Ele colocou muitos esportes no mapa, né? Com a Bandeirantes, o canal do esporte, muito esporte que era desconhecido do brasileiro se transformou num esporte importante. O maior exemplo, na verdade, é o vôlei. Até antes do Show do Esporte, porque já na TV Record ele organizou aquele amistoso maluco entre Brasil e União Soviética no Maracanã. 100 mil pessoas no estádio do Maracanã para ver um jogo de vôlei, um jogo a céu aberto. Choveu, então você via os jogadores das duas seleções enxugando a quadra para que a partida pudesse ter continuação e tudo mais. E o Luciano foi muito responsável pela popularização do vôlei, tanto que ele ganhou o apelido de Luciano do Vôlei, né, um trocadilho com o nome dele. E o Brasil foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 84 e 8 anos depois da geração de prata veio a geração de ouro, de Barcelona 92 e tal. E o vôlei hoje é o segundo esporte do Brasil por conta dessa popularização que foi, digamos, comandada pelo Luciano e por conta dos resultados também, né? Porque se fosse popular, mas não ganhasse, provavelmente não ia ter esse espaço que tem hoje, porque o brasileiro ele gosta muito de torcer para um compatriota que tem condição de ganhar. Ele gosta de futebol, e aí futebol ele meio que assiste qualquer coisa que estiver passando, tá zapeando lá, ele assiste até um jogo da terceira, da quarta divisão. Agora, os outros esportes, na maioria das vezes, o brasileiro gosta de torcer por um compatriota. Por isso que o vôlei tem o espaço que tem, por isso que a Fórmula 1 foi tão popular nos anos 70 e 80, porque nos anos 70 e 80, 2 títulos com Emerson, 3 títulos com Piquet, 3 títulos com Senna. Nos anos 80, o Brasil basicamente ganhava uma corrida de cada 3 na Fórmula 1. Aí depois veio Guga, Cielo, alguns fenômenos individuais aí de outros esportes que, por conta das suas performances, na minha opinião, chamaram a atenção do brasileiro que podia torcer por um compatriota que tinha chance de sucesso. Essa é a primeira lembrança que eu tenho de Jogos Olímpicos, é a competição de Los Angeles em 84, porque a medalha de ouro do Joaquim Cruz nos 800 metros rasos é uma coisa que está muito viva na minha memória até hoje, a narração do Álvaro José. E aqui, Londres foi a primeira que eu fui, né? A primeira como narrador no local do evento. Então, uma me marca como espectador e como fã de Jogos Olímpicos e outra me marca também como profissional, porque é a primeira Olimpíada que eu estive presente como narrador. E o que é estar presente numa Olimpíada? É testemunhar a história, né? Porque os maiores atletas do mundo estão ali para fazer o que eles têm de melhor, teoricamente, né? Todos os atletas focam os Jogos Olímpicos e querem ter a melhor performance das suas vidas nos Jogos Olímpicos. E ter aquilo ali passando na frente dos seus olhos é muito legal, e ter a oportunidade de relatar isso, né? É muito, muito bacana. Então, eu acho que é o grande momento da vida de um narrador estar nos Jogos Olímpicos, pela dificuldade que representa, por conta da variedade de esportes e pela oportunidade de, como eu disse mais cedo, estar na frente ali de 42 campeonatos mundiais que são disputados em um prazo de menos de 3 semanas. Em Londres você narrou particularmente? Em Londres eu fiz um pouco de tudo.
Em Londres, eu fiz o vôlei, o feminino até a medalha de ouro, eu fiz muitos jogos de basquete, fiz algumas lutas de judô, mas tem horas que você faz literalmente qualquer coisa. Já teve esgrima, teve canoagem, teve handball, teve um pouco de tudo. Porque às vezes termina um jogo e você tem lá um espaço de 25 minutos, meia hora até uma próxima transmissão, você precisa preencher aquilo com alguma coisa. Às vezes você faz um giro de informações pelo que está acontecendo, às vezes você acompanha uma outra competição paralelamente. Então, teve tiro esportivo, teve tiro com arco, teve um pouco de tudo. Eu tinha só 6 anos de idade e me lembro de estar ali pulando na frente do sofá, na frente da televisão, porque o Joaquim Cruz não era... na verdade, o Sebastian Coe era o grande cara da prova, né? Um atleta britânico de branco aqui à esquerda do vídeo 359. E aí, nesses últimos 20 segundos, nesses últimos 200 metros, o Joaquim vai para arrancar e o Sebastian Coe atropelando aqui para brigar pela prata. E você fica naquilo, né? Vai, até que finalmente ganha. Ganha. E a imagem dele depois dando a volta olímpica com a bandeira do Brasil aí, ó. É espetacular. Espetacular. Joaquim Cruz. O Joaquim seria um bom dirigente esportivo. E por que a gente não tem mais outros Joaquins no esporte brasileiro? Eu não sei se o Joaquim seria um bom dirigente, porque muitas vezes não depende só dele, né? Depende de todo o sistema no qual ele está inserido e às vezes a coisa não anda, não por culpa de quem está na posição de comando, mas por outras situações e tal. Então, realmente, não sei dizer. Agora, falar por que a gente não tem outros Joaquins bate um pouco na história da política esportiva de não massificar como poderia, né? Ainda mais o atletismo, que é um esporte simples, né? Não é um esporte que requer equipamentos muito caros, instalações muito caras e tal, né? Você massifica na Jamaica campeonatos estudantis com 20, com 30 mil crianças e tal, para dar quantidade e tirar a qualidade. E o Brasil tem uma qualidade, uma possibilidade a partir da miscigenação, né? Porque aqui tem todos os tipos físicos possíveis, né? Para todos os esportes. Para todos os esportes, né? Se você for no Nordeste, tem um tipo físico. No Sul, tem outro tipo físico. Então, assim, o handball, você precisa dos caras grandes, aqueles armários mesmo de 2 metros de altura. Você vai lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, você encontra esse tipo de gente. As provas de velocidade são dominadas por negros no atletismo. Você tem esse biotipo no Brasil, lá no Nordeste do país. Então, assim, a potência em termos de oferta de biotipos diferentes, o Brasil tem. Só que precisa garimpar, né? E isso não é fácil. Num país gigante como o Brasil, imagino que seja bem complicado, mas poderia haver uma política de massificação que levasse a identificar esses talentos, né? E depois trabalhá-los para a competição de alto nível. Infelizmente, a gente tem visto aí o quanto os nossos políticos não estão no cargo para nos servir, e sim para se servir do poder, né? E aí, independente da cor da bandeira, do partido, é histórico, infelizmente é assim desde sempre aqui, né? Os políticos não estão, parece que não estão nem aí para a gente, né? Então, se as coisas mais básicas até se bem que o esporte deveria ser tratado como uma coisa básica porque leva à educação, ele está atrelado a uma série de outras coisas. Essas coisas mais importantes como saúde, como educação, como segurança, como a possibilidade das pessoas terem o que comer, saírem da linha da pobreza e tal. Se até para isso, apesar de produzir todas as riquezas que a gente produz, a gente vê para onde o dinheiro vai, está vendo, né, para onde o dinheiro vai, que não é para as coisas que que o dinheiro deveria ser destinado, mas a corrupção ela acaba desviando muita coisa. Você imagina procurar talentos para o esporte de alto rendimento, que aí é um outro patamar, né? É um segundo momento. Tem coisas mais urgentes. Carruagens de fogo, né? E acho que se você for pensar em uma
música que leve aos Jogos Olímpicos. Já era assim desde sempre. E acho que com o fato de em Londres, né, todas as cerimônias de pódio serem marcadas por carruagens de fogo, isso ficou mais reforçado ainda. Esse momento tem a ver com carruagem de fogo? Esse momento tem a ver com o espírito olímpico de o importante é competir, sabe? Porque o Mussambani, é óbvio que não tinha nenhuma chance de nada, mas ele não quis saber. Ele estava lá, ele tinha que competir, ele queria representar o seu país, ele queria viver esse momento e foi sensacional. E é um momento teu, olímpico, né? A minha primeira e até hoje única medalha de ouro do Brasil. O Brasil estava desacreditado nessa competição, porque o Brasil quase não foi nem pro mata-mata. No jogo anterior à última partida do Brasil na primeira fase, se os Estados Unidos tivessem perdido da Turquia, o Brasil entrava contra a Tunísia eliminado. O Brasil não ia nem para as quartas de final. Os Estados Unidos ganharam da Turquia, o Brasil ganhou da Tunísia, e aí o Brasil foi para as quartas de final contra a Rússia. No jogo da Rússia, houve 6 ou 7 match points da Rússia, e o Brasil já carregava aquela marca do Brasil ter perdido 6, 7 match points contra a Rússia nos Jogos de 2004 em Atenas. E no meio da transmissão eu ficava com aquela impressão de falar, hoje não vai dar de novo. 5, 6 match points, só que a Sheila jogou demais naquele tie-break. O Brasil virou, ganhou da Rússia e aí depois foi para a final. Na final, o Brasil perdeu o primeiro set para os Estados Unidos por 25-11, 25-12, alguma coisa assim. Foi uma lavada. E aí o Brasil ganha 3 sets seguidos e derrota a seleção americana e conquista a medalha de ouro. O vôlei feminino bicampeão olímpico, o Zé Roberto tricampeão. E para mim especial porque foi a primeira medalha de ouro, até hoje a única que eu narrei do esporte brasileiro. Como estava o Everaldo em 2000 e como ficou o Everaldo em 2012? Como assim? Uma mudança grande, né? Porque em 2000 você era um assinante da ESPN. Então, acompanhou a transmissão. As transmissões 1000 horas sem dormir. Isso, em 2000 eu estava na Jovem Pan e fiz a cobertura dos Jogos Olímpicos de Sydney como um plantão de estúdio que ia durante a madrugada, de vez em quando, entrando e informando as coisas. E eu usei a ESPN como minha fonte principal, porque eu achava incrível aquilo que a ESPN fazia, de agilidade de pular de um lugar para outro, de tentar mostrar tudo o que estava acontecendo na época com um canal só, né? As tais 1000 horas sem dormir. E foi ali, acho que a primeira vez que eu falei, eu gostaria de trabalhar nesse lugar, porque acho que eu ia me dar... Eu gostei muito da maneira como foi feita a cobertura. E aí é claro que você sonha, é claro que você tem como objetivo e tudo mais, mas por vezes você fala assim, eu nunca vou para os Jogos Olímpicos e tal. Mas em 2012 eu estava lá e foi especial. Meu filho tinha 4 meses, né, na época dos Jogos Olímpicos e a Olimpíada acabava no Dia dos Pais. 2 dias antes, eu chego na redação, tem uma caixa dos Correios, assim, e o remetente era o meu filho. Eu falei, como assim? Né? Meu filho tem 4 meses? Como assim o remetente é meu filho? Eu não tinha nem narrado essa medalha de ouro aqui, que essa medalha de ouro foi no penúltimo dia dos Jogos, e esse episódio que eu estou contando foi no dia anterior, na véspera dessa final. Mas eu tinha narrado já uma medalha de bronze da Mayra Aguiar, na primeira semana da Olimpíada. Chega uma caixa lá na nossa redação em Londres, dos Correios, eu abro e tem uma camiseta com a foto do meu filho, vestido de judoca, com uma medalhinha, escrito Papai Vale Ouro. E eu tinha que entrar no ar 15 minutos depois e eu quase não consegui. Calhou de gravar justo essa semana, porque meu filho está com 4 anos agora e essa semana, pela primeira vez, ele escreveu o nome dele. Lá no meio de uns garranchos no papel e tal. A gente viu Gui lá. E acho que eu estou sensível a isso porque quando ele tinha 2, na primeira semana de aula dele eu não estava aqui, porque eu estava no Super Bowl. Então, eu perdi a primeira vez
do meu filho na escola. E aquilo me deixou muito chateado, como pai. Estava muito feliz profissionalmente, óbvio. E, infelizmente, a minha família entende isso. Mas, como pai, eu estava chateado porque eu não estava aqui. E dessa vez, essa semana, eu estava. No dia que ele escreveu o nome dele pela primeira vez. Assim como eu estava no dia que ele andou pela primeira vez, eu estava aqui. Então, essas coisas... Marcam, né? marcam. Assim. Como que é o nome dele, Everaldo? Guilherme. Guilherme. É, o Gui. E quem é pai, quem é mãe sabe, né? Assim, cada um... A gente tem muito orgulho. Porque ter filho é uma loucura, né? Assim, é um negócio... É uma viagem louca mesmo. E a gente descobre um negócio que é o amor incondicional, que a gente não sabia que existia até os filhos nascerem, né? Você já se emocionou narrando? Essa medalha de ouro aqui, eu desafinei no grito no grito porque eu estava chorando. Eu estava chorando. E quando terminou a transmissão, que eu fechei o microfone e minha programação seguiu em frente, eu fiquei uns 5 minutos chorando na posição antes de ir embora. Não sei por quê, mas assim, estava feliz, tinha dado conta da transmissão, o resultado tinha sido esperado, eu gostaria de narrar uma medalha de ouro, né? Aconteceu. Passa um filme na cabeça, né? Everaldo, quantos esportes você já narrou? Putz, tem que fazer a conta, mas dá mais de 30. Mais de 30. Na última vez que a gente se encontrou no Credencial, você disse que havia um esporte que você não tinha narrado ainda na sua vida. De tudo que a ESPN fez, tem um que não. Que é o golfe. É o golfe. Então vamos aproveitar e vamos narrar agora. Até para dar uma melhorada nesse, né? Ai, ai. Tá bom. Vai rodar e vamos que vamos. Tiger Woods com você. Ai. Vai da sua imaginação, hein? Nice, comfortable 9-iron for him. E aí o Tiger Woods para sua primeira tacada no próximo buraco. O drive é bom. E o hole in one! E o hole in one do Tiger Woods! Vai, Tiger Woods! Numa tacada só, mais de 350 jardas. A jogada mais rara do golfe acontece com um dos maiores da história. Vai ter que pagar uma rodada de cerveja para todo mundo. Quando o cara acerta o hole in one, tem que pagar uma rodada de cerveja para todo mundo. Atenção, senhores passageiros. Quanto tempo você precisa estudar um esporte para sair narrando? Depende do esporte. Depende do esporte, porque tem esporte que dá mais trabalho mesmo, né? Futebol americano, aqui a gente até conversou da outra vez, que eu fico 4, 5 horas estudando, porque é muito jogador e o jogo para muito, então não adianta só ficar na bola, porque a bola para muito. Esportes que o jogo flui mais, como o basquete, como o vôlei, o futebol e tal, com 2 horas de pesquisa dá para ter as informações suficientes e ir acompanhando. Mas para narrar um esporte que você nunca narrou na vida? Aí depende. Eu me lembro que nos Jogos Olímpicos de Londres, nos 3 meses que antecederam os Jogos Olímpicos, várias madrugadas foram perdidas ou ganhas, depende do ponto de vista, estudando, porque eu não sabia o que eu ia narrar na Olimpíada. Então eu falei, tem que me preparar meio que para qualquer coisa que possa aparecer, né? Então eu fui pesquisar blogs, sites, de tudo que era modalidade. Eu descobri uma revista online de natação que tinha umas coisas muito boas. Então eu separei um preview de cada prova e tal. E fui pesquisar a regra. Na Olimpíada a gente tem esse papel de explicar o esporte para quem não é tão acostumado com aquela modalidade, né? Então o cara vai ver esgrima, vai ver badminton, vai ver o tiro com arco, ele precisa entender como é que aquela modalidade funciona, como é que aquela competição se desenrola, quais são os próximos passos, como é que você classifica ou não. Esse é um papel. O outro papel é mostrar para o cara que é fanático por aquele esporte, e sempre tem, que você não caiu de paraquedas. Então, o cara que gosta de esgrima, se ele vira o narrador falando da próxima luta, provavelmente ele troca de canal, porque a esgrima não se luta, a esgrima se joga. Então eu preciso saber disso.
Ele é um dos esportes mais importantes dos Jogos Olímpicos e plasticamente é difícil ter um outro mais bonito, né? Com os saltos, com os voos, com as manobras, com os giros, com as aterrissagens. Aí puseram a ginástica de trampolim também, que é um esporte à parte, assim como a ginástica rítmica também é, mas a ginástica de uma forma geral é uma das coisas mais bonitas da Olimpíada e é sensacional ver o esforço desses atletas para conseguir o que eles conseguem. Esse é o line-out do rugby, né? Cobrança do lateral, aí o time que tem a posse de bola, que tem a cobrança do lateral, faz o elevador. Eles combinam entre eles o timing e o posicionamento. A bola tem que ser lançada entre as duas linhas, né? As linhas dos dois times. Mas só quem sabe o momento em que essa bola vai ser lançada e a altura que ela vai ser lançada é o time que está com a cobrança do lateral, porque é uma coisa pré-combinada. Então, é muito difícil que o time que está cobrando o line-out não fique com a bola na hora, depois que desce desse elevador aí. É difícil explicar para um leigo como entender o rugby? O rugby é muito complicado, assim, é um pouco complicado principalmente no aspecto das faltas, né? As infrações são muito sutis e muito, às vezes, difíceis de enxergar na transmissão da televisão. Algumas são óbvias, como o knock-on, né? Quando você deixa a bola cair para frente e tal. Mas outras faltas que acontecem ali quando os jogadores estão batalhando no chão, nas trincheiras, essas faltas são mais difíceis de entender. O juiz muitas vezes explica. Mas, assim, eu acho que mesmo com a dificuldade de entender algumas faltas, o rugby é um esporte que está ganhando adeptos no Brasil, porque ele é muito dinâmico também, ele tem muita intensidade, ele tem muito... É um esporte muito físico, então as pessoas estão aprendendo a gostar do rugby. É só ver os jogos da seleção brasileira, que tem aí 10 mil pessoas, 15 mil pessoas nos estádios, no Pacaembu, no Allianz Parque e tal. Berg vai pro levantamento, entrada da rede, desce de Hooker, já que defendeu, é o ponto da medalha de ouro, é o ataque de ouro, Fegaray! É o ataque de ouro, Fegaray! O vôlei feminino brasileiro... O vôlei feminino do Brasil é bicampeão olímpico e o senhor é tricampeão olímpico, seu Zé Roberto Guimarães. Pois é, isso aí Boa aconteceu noite. na madrugada... 2 da manhã aqui, tá chegando... 2 da manhã, de sábado para domingo. O Zé Roberto tinha acabado de ser tricampeão olímpico e a gente estava lá nos nossos estúdios em Londres e a gente achava que o Zé não ia mais. Porque, assim, o jogo foi ali, terminou por volta de umas 7 da noite, ou começou por volta de 7 da noite, agora eu já não vou lembrar. Mas a gente tinha um programa que entrava no ar ali meia-noite de Londres, meia-noite e meia e tal. E aí no meio do programa chega a informação de que o Zé estava a caminho. Mas eu falei, caramba, já é 1 da manhã. E o Zé chegou lá às 2 da manhã, do dia que ele tinha sido tricampeão olímpico. Imagina o dia dele, que horas deve ter começado lá em Londres, porque antes da final, aquela tensão, aquela coisa toda. E 2 da manhã o cara estava lá nos nossos estúdios, por gostar da ESPN, por amizade ao Trajano, por uma série de coisas. Ele fez questão de ir lá e nos atender mesmo às 2 da manhã. E depois que o programa terminou, ele ainda ficou mais 30, 40 minutos dando autógrafo, tirando foto, batendo papo. Foi incrível. O cara é o cara mais bem sucedido da história do esporte olímpico desse país. 3 medalhas de ouro, ninguém mais tem. E foi de uma simplicidade, de uma gentileza, de uma fineza com a gente que foi sensacional. Como que você entra nessa Olimpíada em nome dos pais? Eu entro nessa Olimpíada em nome da minha mãe, que é uma pessoa que batalhou muito para que não só não faltasse comida na mesa, mas que principalmente eu andasse na linha. Porque a gente morou em alguns lugares de periferia bem complicados e oportunidade para andar fora da linha eu tive várias. E por ela, com as rédeas dela e com o cuidado dela, eu consegui me manter no lugar certo. Então, eu quero que ela continue tendo orgulho do filho e espero que dê tudo certo lá no Rio também. Muito obrigado. Valeu, Marcelo. Até a próxima, valeu. Até a próxima.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.